Muchas gracias, Pastor Vicente. Boa noite, meus amados irmãos. Que bom poder conhecê-los. Já os conhecia de ouvir falar. Pastor Vicente, sempre temos a oportunidade de compartilhar, de orar, e tem sido uma amizade que veio por tabela com o pastor Marcelo da Memorial. E ali nós somos hoje também muito amigos, parceiros de oração, de esse tempo de caminhar juntos. É bom demais você ter gente que caminha com você. É bom você ter amigos corajosos que te confrontam, que fazem perguntas difíceis, sabe? Que você tem que prestar contas. Isto traz saúde para nós. É bom demais poder estar com vocês. Além disso, eu sou casado, além da apresentação do pastor Vicente, eu sou casado com a Sueli aqui de Magé, de Santo Aleixo. Encontrei a mulher mais linda do Brasil e casei, né? E Deus nos deu 3 filhos, o Nicolas, que tem 16, o Daniel, que tem 13, e a Fernanda, que tem 12 anos. E eu vim da Bolívia, aproximadamente 24 anos atrás. Vim para fazer o seminário aqui no Rio de Janeiro, conheci a Sueli, casei com ela e acabei ficando no Brasil mesmo. Então hoje eu sou bem mais brasileiro que vocês, porque vocês não escolheram ser brasileiro, eu escolhi. Então quero convidá-los, por favor, a abrirem as suas Bíblias, o seu aplicativo é Mateus capítulo 6, por favor, ali para você acompanhar. Eu vou pedir para o pessoal deixar a luz assim acesa, tá bom? Aí eu consigo enxergar. Se você está dormindo, aí de repente, né? Já viu aquele pastor que estava pregando, de repente um irmãozinho de idade começou a dormir. Acabou, aí o pastor falou para o adolescente que estava do lado, disse assim: ó, fulano, acorda o irmão que está dormindo. Falou assim: acorda o senhor, foi o senhor que fez dormir. Então eu não quero que aconteça isso. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, eu vou ler na versão NVI, tá bom? Vocês, por favor, acompanhem com muita reverência ali mesmo onde vocês estão. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quero partilhar com vocês nos próximos minutos sobre o tema Uma Igreja Vivendo o Reino de Deus. E eu quero parabenizar você
pelos 34 anos. E eu quero parabenizar a igreja, porque a igreja é um presente para este lugar e esta comunidade. E vocês simbolicamente presentearam esta comunidade, cuidando, coisas materiais, mas trazendo uma mensagem profunda e espiritual e extremamente contemporânea, que o Evangelho restaura o homem todo. Aleluia. O Evangelho todo para o homem todo é sempre um dos grandes desafios para nós. Durante muito tempo a igreja esteve concentrada e olhou para a ideia de reino apenas aspectos espirituais ou da alma, e deixamos de certo lado o cuidado do ser humano como um todo. Por isso que eu falei para o pastor amanhã, eu falei assim: olha, não se esqueça que eu sou psicólogo também, então estou lá, saúde, eu estou lá e eu vou estar atendendo a comunidade também, porque nós entendemos que não é só a alma que precisa de salvação, o homem todo tem precisado de restauração. Quando eu olho para este texto, ele ministra muito ao meu coração, e eu quero compartilhar alguns princípios sobre o reino de Deus. Primeiro eu quero definir o reino, dizendo para você o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. A igreja é a agência do reino de Deus, mas não é o reino de Deus, não é a igreja. Nem muito menos o reino de Deus é a somatória de todas as denominações espalhadas pelo mundo. Também não é o reino de Deus. Elas são embaixadoras deste reino, tá? Também não é um reino político. Não tem a ver com as questões de organização, o sistema político. O próprio Senhor Jesus disse: meu reino não é deste mundo. O reino de Deus também não é regido por leis humanas. As leis do reino de Deus são leis específicas e espirituais, e elas têm prioridades. O reino de Deus tem ordem. O reino de Deus é completamente de ponta cabeça em relação àquilo que nós conhecemos como governo. O reino de Deus também não é chamado aquilo que nós conhecemos na teologia, na escatologia do reino milenar. Não é. O reino de Deus é o governo de Deus, o domínio de Deus nos corações das pessoas. O reino de Deus não está fora. O reino de Deus está em nós, está dentro de nós. E onde há uma submissão ao rei, aí chegou o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus no coração do ser humano. E existem princípios para nós vivermos este reino. Quando nós pensamos e celebramos um aniversário de uma igreja, é muito importante nós fazermos aquilo que o pastor Vicente fez com vocês no início do culto. Nós vamos olhar para trás. Nós vamos ver o que Deus fez, para olhar para este presente, alegrar-nos, celebrar-nos, mas também arrepender-nos, porque nós somos projetos inacabados de Deus. Igrejas também erram, líderes também falham, pastores também pecam. E o tempo todo, eu gosto muito da cultura judaica, porque tinha o dia do perdão. O dia onde a gente tinha que pedir perdão e receber perdão. O tempo da avaliação. Eu creio que o tempo todo nós deveríamos ter marcos anuais, onde nós podemos revisar, arrepender-nos, reconhecer para receber o novo de Deus. Porque a igreja também hoje, ela precisa olhar para o futuro. Ela precisa entender o que Deus tem. Este texto nos mostra alguns princípios de como o reino de Deus se move. Por isso que no versículo 33 vai dizer: busque primeiro o quê? O reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. O versículo
a passagem ela está tratando sobre ansiedade. A ansiedade, ela é uma resposta humana. Não é em si mesmo pecaminosa você ter ansiedade. A ansiedade é uma resposta que você tem a um perigo iminente, assim também como o medo. Isso não é um problema, está dentro da nossa humanidade. A Bíblia não condena você ficar ansioso. A Bíblia chama de pecado você viver ansioso. São coisas diferentes, né? A ansiedade, se eu estou, por exemplo, caminhando e eu vejo uma cobra, eu não vou perguntar, essa cobra ela é perigosa? Eu não vou fazer isso, a não ser que eu crie cobras. Eu tenho entendido de cobras e eu tenha convivido tanto com elas que eu conheço. Eu já estou, habituado a lidar com elas. Caso contrário, entra em mim um estresse e ansiedade e eu vou dar aquele pulo. A primeira reação eu vou fugir. Só muda um aspecto se eu tivesse um filho, um bebezinho de 1 ano, estivesse brincando ali e eu vejo uma cobra perto dele. Algo em mim é mais forte que o medo e eu corro atrás. Ou eu vou tirar meu filho ou eu vou dar alguma coisa com aquela cobra. Eu vou atacar. O estresse é uma resposta saudável diante do perigo. Primeiro eu percebo a ansiedade e ela faz parte da minha vida. Mas pastor, por que a Bíblia fala não andeis ansiosos? A Bíblia está falando de uma maneira de viver ansiosamente. Qual é o problema? É que o pecado, a primeira coisa que Gênesis 3 vai nos mostrar, é que o pecado corrompeu a minha percepção de perigo. Ali começa o problema sobre a ansiedade, sobre o medo. Por quê? Porque você vai perceber que na visita de Deus, que irá todos os dias, o que Adão e Eva fizeram? O que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Quando o Senhor lhes pergunta por que você se escondeu, ele diz que ele teve medo. O pecado corrompe a minha percepção de perigo. Eu vejo o perigo onde não tem e não vejo onde tem. Por isso que eu preciso de restauração na minha vida. Por isso que a ideia que o Evangelho vai dizer não é no sentido de condenar toda a relação de ansiedade. Se eu vou passar por uma cirurgia, é natural que eu fique ansioso. Eu vou passar por uma cirurgia. É comum, normal. O que eu não posso viver é que esta ansiedade tome conta do meu coração e a partir da ansiedade eu começo a tomar as minhas decisões. Por isso que o texto vai dizer: não andeis ansiosos. Não ande ansioso. Não viva de forma ansiosa. Aí o Senhor vai ministrar e Ele vai dizer no versículo número 28, falando dos lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Quem é que trabalha então? Quem é que trabalha? Deus trabalha o tempo todo. No reino de Deus, a questão não é o que você vai fazer para Ele. Você não pode fazer nada para Deus. A pior doença da igreja moderna tem sido a síndrome de Marta. Ela está muito ansiosa e perturbada. Ela está às vezes dizendo para Deus que Deus não está olhando para ela, ou não está se perturbando, não está se importunando ou se importando com o estado da alma dela, agitada e perturbada e cansada. Mas a síndrome da igreja moderna, ela está assim porque ela está trabalhando e fazendo coisas para Deus e para Jesus que Ele não pediu. Ela inverteu. A igreja de Jesus na modernidade absorveu a linguagem das empresas. Não que ela seja ruim,
Aprendemos a organizar. A igreja precisava aprender a organizar-se. A igreja precisava aprender, receber da ciência, da administração. Mas os nossos valores no reino são diferentes. Só faz sentido organizar quando você ouviu a voz de Deus. Porque nenhuma estratégia faz a igreja crescer. A ausência dela impede dela crescer. Mas é o plano de Deus que faz uma igreja crescer. Planos e projetos só fazem sentido numa igreja quando ela ouviu o que Deus quer. Fora isso, ela só vai se cansar, só vai ficar perturbada, só vai viver colecionando fracassos e derrotas, igual Marta. Está tentando fazer coisas para Jesus que Jesus não pediu. Por isso que o texto vai dizer, Jesus nos ensinou a respeito disso, Ele é o modelo. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: mas Ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No versículo 19 ele diz: então lhes falou Jesus, em verdade eu vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também faz semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. O modelo de Jesus é um modelo que a igreja tem que trabalhar. A igreja foi chamada para trabalhar, não foi primeiro para trabalhar. A igreja foi chamada primeiro para observar e entender onde Deus está agindo, o que Deus está fazendo no reino, porque o reino é dele. A igreja é cooperadora do reino. A igreja, ela só vai viver o reino e a sua vontade quando ela entender o que Deus está fazendo. Jesus está dizendo: eu não faço nada de mim mesmo. O que eu faço é observar o que o Pai está fazendo, e quando eu vejo o Pai fazendo algo, então eu me junto no que o Pai está fazendo. Porque a minha preocupação é fazer o que o Pai está fazendo. A igreja está cansada, porque ela está esgotada, e o Senhor Jesus está alertando a sua igreja. Ela está com soldados feridos no meio do caminho, porque a igreja comprou a visão de sucesso do mundo, que é produzir, que é a linguagem do mercado, que se você não produzir, então você é um fracasso. Você só vai ser um sucesso quando você produzir algo. Nós pastores temos feito isso. Nós não nos perguntamos mais como que você está. A gente se pergunta como está a igreja. A segunda pergunta vem em seguida: quantos membros ela tem? A terceira pergunta vem em seguida: quantos você batizou? A gente quer saber de coisas. Ninguém pergunta como está a minha vida, meu filho, minha esposa, como eu estou, se eu estou bem. Só os amigos que já aprenderam a perguntar. Nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. A gente que aposenta vai morrer, porque não sabe de outra coisa além de um trabalhador. Vive ansiosa. Vivemos a geração que a gente já não sabe mais parar. O osso santo não existe mais. A solitude é um tédio insuportável para nós. O tédio é necessário para ouvir a voz de Deus. O tédio é necessário para preparar o que Deus está fazendo. O tédio é necessário porque ele amplia a nossa mente, assim como o sofrimento amplia a nossa alma e prepara para o novo. Vivemos uma geração ansiosa, adoecida, que não suporta mais o vazio. A solidão é diferente de solitude.
Solidão é quando você se afasta, se desconecta para manipular, para ter uma autocomiseração ou para tentar dizer alguma coisa a alguém. A solitude não, ela tem propósito. É o momento de você parar, porque você precisa ouvir e perceber onde Deus está trabalhando. Porque quando uma igreja faz coisas como Marta, o resultado dela é sempre frustração e fracasso. É sempre frustração e fracasso. E a falta de fé vem em seguida. Mas quando a igreja de Jesus ouve o que Deus está dizendo, tem um Deus que trabalha o tempo todo. Observe o que Ele está fazendo e junte-se a Ele. Porque quando uma igreja observa o que Deus está fazendo, uma igreja que se junta ao que Deus está fazendo, ela faz em 3 meses, ela experimenta o resultado em 3 meses, o que ela por si mesma fez em 30 anos. Porque Deus faz algo extraordinário. Porque quando você vive o plano de Deus, isso é maravilhoso. João Batista foi profeta 6 meses. O ministério dele foi 6 meses. A gente não presta atenção às vezes no tempo, mas foi 6 meses profeta. Ministério profético de João Batista. E Jesus disse assim, que dentre os nascidos de mulher não tinha maior do que João Batista. Em termos de resultados ministeriais, pastores, eu lhes perguntaria, qual pastor teve mais sucesso ministerial como pregador? Noé ou Jonas? Claro que nós diríamos na nossa modernidade, com certeza Jonas, com um único sermão, né? Se converteu uma cidade toda, baita pregador, digamos, né? E Noé, 120 anos, não se converteu ninguém, só a família dele. Eu pergunto para você, aos olhos de Deus, quem teve sucesso? Não foi Jonas, porque ele foi repreendido. Foi Noé. Porque no reino de Deus, os valores são invertidos. O reino de Deus, o sucesso não é o quanto você produziu, mas é você ouvir do mestre, aprovado. Aleluia. Aprovado. Às vezes nós estamos como igreja, vivendo a igreja como Marta, ansiosos, e o Senhor está dizendo, o meu chamado para você, em primeiro lugar, é dizer assim, não, vem aqui, olha, busque, pois primeiro, a ideia primeiro é o relacionamento com Jesus. O primeiro chamado dos discípulos, Jesus chamando os discípulos, olha o que diz Marcos, capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Chamou para estarem perto dele. Escolheu 12, designou como apóstolo para que estivessem com ele e enviasses a pregar. De novo, primeiro a gente anda com Jesus, depois a gente serve. Você não é escolhido no reino por causa das suas competências. Davi não foi chamado rei por causa das suas habilidades guerreiras, não tinha nenhuma. Davi foi escolhido e chamado um homem segundo o coração, apenas porque ele tinha um relacionamento com o Supremo Pastor. Nós não somos chamados, irmãos, para fazer. O primeiro chamado de Jesus é para andar com Ele. E quando nós andamos com Ele, nós nunca mais somos os mesmos.
Porque se você diz que anda com Jesus e continua o mesmo, eu quero te dizer, você não está andando com Jesus, você está andando com uma religião. Porque quem anda com Jesus não fica mais igual. Quem anda com Jesus fica igual a Ele. Porque esta é a lei do relacionamento. As nossas avós e mães já diziam isso. Não diziam? Me diz com quem você anda, eu vou te dizer quem você é. É uma lei de relacionamento, a lei da influência. Agora, se eu digo que estou andando com Jesus e eu continuo do mesmo jeito, certamente você não está andando com Jesus. Você está andando com uma religiosidade. Depois que você percebe o que Deus está fazendo, nós somos tão voltados para nós mesmos que nós aprendemos até fazer perguntas erradas na nossa oração. A gente diz assim: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Essa é a pergunta errada. Por quê? Porque a ênfase de Jesus nunca foi a sua vida. A ênfase de Jesus é a vontade dele, e acabou. Você faz parte do plano maior. O que Deus estava fazendo na vida de Abraão não era na vida de Abraão. O que Deus estava fazendo na vida de Abraão era algo para o reino. Aquilo que Deus estava fazendo nele não era uma família, era uma nação. Porque levou 25 anos para Abraão receber o filho da promessa. Porque levaram 25 anos para moldar o caráter, não de um pai, mas de um homem que seria pai de multidões de nações. Porque é isso que Deus diz para ele. Aquilo que Deus estava fazendo em Paulo, quando ele escreve as cartas, falando para as igrejas, dizendo assim: olha, como gostaria de estar com vocês. Parece que às vezes eu vejo até frustração, e dizendo: meu desejo era estar com vocês. Os crentes modernos diriam: mas o diabo está furioso, irmãos. Ele nos jogou na prisão. E quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, eu digo: graças a Deus que ele foi preso. Sabe qual é o sentido do apóstolo Paulo? Eu desejaria ter estado com vocês, falar, e consolar e ensinar. Mas sabe o que Deus estava fazendo na prisão? Deus estava alcançando muito mais gente que nunca Paulo imaginou na sua vida, por meio das suas cartas. Há mais de 2 milhões de anos ele está, aliás, há mais de 2.000 anos, perdão, 2 milhões, 2.000 anos, Deus tem alcançado pessoas desde uma prisão. As cartas da prisão. Porque o que Deus está fazendo numa vida não é na vida, Deus está fazendo no seu reino. Aquilo que Deus estava fazendo há mais de 30 anos atrás, num jovem de 14 anos de idade, Deus estava vendo a vida de vocês neste momento. O que Deus está fazendo na sua vida, a ênfase na sua vida é o reino. É o reino. A ênfase não é a minha vida, a ênfase é a vontade. Então, a vontade de Deus, então não é qual é a vontade de Deus para a minha vida, é qual é a tua vontade, Senhor. Porque eu quero me juntar ao que o Senhor está fazendo. Então não ore para Deus, para algo que você vai fazer para Ele. Você não pode fazer nada para Deus. Mais importante do que você dizer o que você quer fazer para Deus, é você entender o que Deus está fazendo ao seu redor e junte-se a Ele. E quando você ouvir e vir Deus fazendo algo, isto já é um convite de Deus dizendo: venha, junte-se a mim, porque eu quero te usar. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o texto vai dizer: observe as aves, perceba, veja o que está acontecendo ao redor. Como uma igreja vai saber qual é a vontade de Deus para ela? Ande nas ruas, caminhe, pergunte, olhe o que Deus está fazendo.
Mas sabe o que nós igrejas temos feito? A gente está perguntando, a igreja fulano está fazendo um trabalho muito legal, vamos fazer também? Aí a gente faz, igualzinho a outro. Eu sou pastor psicólogo também, e uma das minhas ovelhas diz para mim: pastor, no mês de Setembro Amarelo tem tanta gente falando de suicídio, as igrejas todas, pastor, estão dando palestra de suicídio. O senhor é psicólogo, não vai fazer aqui na nossa igreja? Eu falei assim: não. Mas todas as igrejas estão fazendo, pastor. Eu falei assim: por isso mesmo, não vou fazer, porque as outras já estão fazendo. Eu estou mais preocupado em dar voz àquilo que ninguém está dando voz. Aleluia. Eu estou mais preocupado por aquilo que ninguém está falando. Porque igreja vizinha não é concorrência, é reino de Deus. A igreja vizinha não é ministério, o outro ministério não é competição. Eu quero ouvir o que Deus tem para nós, porque o que Deus tem aqui neste lugar é para este lugar. Aleluia. Eu estou mais preocupado não o que os outros estão fazendo, eu estou preocupado em entender o que Deus está fazendo ao redor desta comunidade, desta cidade, desta região, onde Deus está agindo. Ali a igreja da Virgínia, né? Varginha tem que estar. É ali que você tem que estar. Então vocês vão ver Deus fazendo, Deus estando nas praças, Deus estando nas ruas, Deus se manifestando. E como que eu vou ver isso, pastor? Quando você já vê uma necessidade, já é um convite de Deus. Porque quando você vê uma necessidade, só vê quem Deus está convidando. Este é o princípio de Moisés. Quando Moisés via a opressão do seu povo, esta leitura já era um convite de Deus dizendo: junte-se ao que eu estou fazendo. Você não vai perguntar: será que Deus quer que eu me junte a Ele? Não, você enxergar, já Deus está te convidando. Por quê? Agora não vai sair fazendo do seu jeito. Esse foi o erro de Moisés. Qual foi o problema de Moisés? Aquilo que estava no coração dele, que o raio chama de satisfação santa, era de Deus, sim. Mas o que ele fez? Ele fez por si mesmo. Matou um homem. E isto custou 40 anos para Moisés. 40 anos. Porque no Egito ele achou que era alguma coisa. Depois mais 40 anos no deserto, porque ele aprendeu que não era nada. E depois 40 anos guiando o povo para aprender que Deus é tudo. Aí que a gente vê a glória de Deus mesmo. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo te dizer? O reino está agindo o tempo todo, Deus está operando. Quando nos unimos ao que Deus está fazendo, a igreja vê algo extraordinário acontecer. As curas, os milagres, a restauração de casamento, o trabalho. Então, quando a igreja sai das ruas, daquele lugar, a igreja só faz sentido esse espaço físico como um grande CT. Aqui tem que ser um CT, centro de treinamento. Treinamento para a gente ir para fora, porque o nosso campo é lá fora. Por isso que quando a igreja abre as portas, quando a igreja sai, como vocês saíram, e quando ela abre as portas, como vai abrir amanhã, ela vai estar fazendo uma ação, mas ela vai estar atento para ouvir o que Deus está fazendo. Porque Ele fala o tempo todo. Ele vai mencionar, Ele está dizendo aqui: ouçam a minha voz. Ele está usando a revelação natural. Observem as aves, observem os lírios dos campos, observem, vejam. Então primeiro você vê o que Deus está fazendo, depois você aceita o convite a um relacionamento íntimo, depois você vai prestar atenção o que Deus quer, como Deus quer. O Espírito Santo de Deus está sempre falando, usando a sua palavra, usando as circunstâncias, usando pessoas que são a igreja, usando a oração. Quando nós nos voltamos para orar, nós recebemos de Deus a orientação dele.
E aí você tem que dizer: Senhor, eu vou? Não vou? É para falar? Não é para falar? É impressionante como Deus age. Pastor Vicente tem me ajudado a orar pelo meu filho mais velho. Meu filho mais velho, o coração dele anda meio vagabundo, anda visitando. Adolescente, difícil, criado na igreja. E eu tenho orado, dito assim: Senhor, eu tenho que falar. Coça às vezes para falar, confesso para você, coça. Esses dias ele me fez uma pergunta espiritual. Eu aprendi uma coisa: quando alguém lhe fizer uma pergunta espiritual, pare tudo que você está fazendo. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém. E quando alguém pergunta sobre Deus, é porque Deus já está agindo. Porque o ser humano por si mesmo não busca Deus, a não ser que o próprio Espírito Santo já esteja agindo. Então ele me fez uma pergunta espiritual e eu respondi. E talvez tenha sido a pregação mais, a palavra mais poderosa dos últimos anos ter ministrado ao meu filho. Tenha sido respondendo a pergunta dele. Senta aí. Fala sobre as leis espirituais. Como funciona, porque o reino de Deus se move com leis espirituais. E eu disse para ele: filho, eu quero compartilhar para você uma lei espiritual chamada lei espiritual da herança. Já ouviu falar? Eu falei assim: não, meu pai. A lei espiritual da herança significa que tudo aquilo que acontece na minha vida, você vai receber. Existe uma lei genética. Há uma lei social, mas há uma lei espiritual. Aí ele falou assim: me explica mais. Eu vou falar assim: olha, nessa lei, é a lei da aliança. A lei da aliança é uma lei geracional, filho. Ele falou assim: eu não estou entendendo, ela tem símbolos. E aí ele ficava mais confuso ainda. Fala assim: os símbolos da lei espiritual é o sangue. Aí ele falou assim: como assim, pai? Sangue é uma moeda no mundo espiritual, filho. Ela liga o mundo espiritual ao físico. Por isso que você vai ver que no mundo espiritual, ele estava me fazendo perguntas sobre derramamento de sangue. Porque quando você derrama sangue, o sangue é moeda espiritual. Por isso que todos os pactos em qualquer religiosidade tem derramamento de sangue. Por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus foi derramado primeiro para cumprir a morte. E aí eu fui explicando todo o Antigo Testamento para ele, falando das leis espirituais, e eu terminei dizendo: filho, você sabe por que as coisas dão errado para você? Porque um dia você foi apresentado na igreja e consagrado pelo seu pai, e o seu pai ora todos os dias, e sobre tua cabeça tem oração. Você pode desobedecer a Deus porque você é um homem livre, mas para você fugir de Deus, você vai ter que ter muito esforço, porque você tem uma aliança sobre tua cabeça, que vem do meu Pai para mim, e vem de mim para você, e estará sobre os teus filhos. Você está entendendo isso? E os olhos dele têm de lágrimas. Por isso que quando você fizer coisa errada, vai dar tudo errado, vai ser pior. Os teus amigos vão fazer coisas erradas, nada acontece, parece, com eles. Mas quando você pisa um pouquinho no tomate, você vai ver que cai tudo sobre a tua cabeça. Isso não é porque Deus odeia você, porque Ele te ama. Não tem como você fugir. Aí eu disse para ele: sabe por quê? Porque Deus está sempre agindo ao meu redor. Então eu, como igreja, vou compreender o propósito e o plano de Deus, entendendo isso. Então, como Deus age, pastor? Qual é o princípio do reino? Deus está fazendo. O que Ele faz? Ele me chama a um relacionamento comigo. Está sempre trabalhando. Ele me convida a esse relacionamento. Ele fala comigo por circunstâncias, pela igreja, pela palavra. Mas depois eu vivo uma crise.
eu tenho uma crise de fé. Não na fé, de fé. Não é que eu abandono, é porque o que Deus me convida para eu fazer com Ele, ou me juntar a Ele, só vai acontecer se Deus intervir. Por isso que o texto vai dizer assim: homens de pouca fé. Porque eu vou ter que crer que Deus vai prover. E como é difícil para você dizer Deus vai prover. Eu falava com o pastor Vicente, nós oramos, estamos hoje é o dia 81º dia de 100 dias de oração. A nossa igreja estava orando para dizer o que o Senhor quer naquele terreno. E Deus tem falado. E Deus ministrou no nosso coração. Nós vamos construir um templo nos próximos 6 meses. Há 5 meses atrás, a igreja estava tudo negativo. Nenhum banco mais tinha dinheiro para nos emprestar, porque a gente já tínhamos consumido tudo. Em 3 meses o Senhor mudou tudo. Aleluia. E a orientação do Senhor é falar assim: faça. O orçamento é 2 milhões de reais. Falei para o pastor Vicente, eu estava pastoreando uma igreja no ano passado que o orçamento de fé era 20 mil. Aí eu falei assim, agora 2 milhões, eu nunca me vi pensando nisso. Mas o que Deus tem feito de milagres naquele lugar. Aleluia. E eu disse para a igreja, quando Deus está agindo, nós apenas temos que juntar-nos e crer que Ele vai responder. Não se trata de valor, se trata de fé. Eu já vi a glória de Deus em 20 reais, irmãos. Já viu a glória de Deus em 20 reais? Tem a conta para pagar, você não sabe onde vai aparecer, você ora e aparece. A mesma coisa, é o poder de Deus. É a fé de que Ele vai prover. E aí quando você crê, que você sabe que Deus está por fazer algo, então você se junta, aí você vê grandes ajustes que você tem que viver. Porque para você viver os desafios de fé, Deus vai dizer, não dá para seguir com isso, não dá para fazer com aquilo, aí Ele tira, Ele põe, Ele diz isto não, aquilo, e você tem que viver grandes ajustes. E depois disso você vê a glória de Deus. O mar se abre, o rio Jordão se abre, o maná desce, a provisão de Deus acontece, as vidas são alcançadas, a cidade muda, o bairro é transformado. Porque quando a igreja vive a fé, sabe o que acontece? Quando a igreja vive fé, todos sabem que foi Deus que fez isso. E a glória não é do homem, é dele. Eu vou perguntar para você e termino. O que esta igreja está fazendo que só pode ser explicado pela intervenção de Deus? Se a igreja dizer, não sabemos, ou não há nada que na minha vida, ou na minha igreja, algo que vai acontecer, que só pode acontecer pela intervenção de Deus, então vocês não estão vivendo pela fé. A ansiedade ainda toma conta. Porque os atos de fé, e eu não estou falando de dinheiro, viu gente? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando porque o maior ato de fé é a mudança de uma vida. Eu estou falando do que esta igreja vai buscar diante de Deus para viver os próximos anos. Algo que só Deus pode fazer. Porque quando a igreja vive algo que só Deus pode fazer, ela experimenta algo extraordinário. Amém? Feche os seus olhos, por favor, por um instante. Ali mesmo onde você está. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua igreja, oh Pai, neste lugar. Obrigado porque o Senhor, oh Deus, me trouxe, Senhor, a este lugar apenas para dizer isso, Senhor, que o Senhor está agindo ao redor do teu povo.
e que o Senhor está os convidando para se juntarem ao que o Senhor está fazendo. Que a tua igreja precisa buscar em oração para ouvir a tua voz e perceber o que o Senhor está fazendo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por cada uma das vidas. Nos perdoe, Senhor, quando nós temos vivido de forma tão ansiosa. Como Marta, Senhor, temos nos perturbado. O nosso coração tem ficado muitas vezes fadigado, cansado. Nós não queremos viver mais assim, Senhor. Nós queremos sentar aos teus pés e ouvir a tua voz. E só queremos fazer o que o Senhor nos mandar fazer. Porque se o Senhor nos dizer, fique quieto, nós queremos ficar quietos. Senhor, se o Senhor nos dizer, diga ao povo que marche, então nós queremos marchar. Amanhã, Senhor, é um dia especial onde a igreja vai abrir as portas. Queremos ouvir o que o Senhor está fazendo, Senhor, neste lugar. Nos juntamos ao que o Senhor está fazendo e te pedimos perdão às vezes que nós trocamos os valores do reino e começamos a fazer as coisas do nosso jeito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Fernando, que Deus te abençoe. Vamos aplaudir mais uma vez. Que bom que você trouxe para a gente princípios eternos: intimidade, relacionamento, vivência, sabedoria e, por fim, bom ouvido. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus é demais.